Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Todos os dias às 5h40 da manhã eu estou aqui contigo para compartilhar uma palavra de fé, uma palavra que edifica a sua vida. Se você não é inscrito ainda neste canal, quero que você se inscreva e também ative as notificações apertando nesse sininho que está na sua tela. Talvez tu te pergunte, por que isso é importante? Quando tu te inscreve, você fica por dentro de todos os vídeos que são colocados aqui. Então, à medida do tempo, não somente às 5h40 da manhã, mas nós teremos também outros vídeos aqui. É de extrema importância que você se inscreva no canal. Eu quero falar sobre a importância do ouvir. Então, eu inicio esse vídeo perguntando, você sabe ouvir? Eu praticamente tenho um pouquinho de experiência quanto a contato com pessoas, a me relacionar. Com a igreja acaba que nós conversamos com muita gente e eu percebo que tem muitas pessoas que têm dificuldade em ouvir. Eu até acho de certa forma engraçado, mas óbvio não é engraçado, mas quando me chamam para conversar ou algo nesse sentido, muitas pessoas acabam tendo mais desejo do falar do que do ouvir. E de certa forma, biblicamente, nós precisamos compreender que a Bíblia, ela respalda a importância do ouvir e que o ouvir é também uma chave para aumentar a fé. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10, verso 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então veja, a fé ela não nasce de ideias humanas, de discussões. A fé ela nasce por ouvir a palavra de Deus. À medida que você entende a palavra de Deus, que vai compreendendo, ouvindo, de certa forma, ouvindo ministrações, lendo, isso gera uma fé no seu coração. Mas não somente para aumentar a fé, é importante que você compreenda sobre o porquê ouvir. Veja, nas minhas anotações aqui, eu coloquei alguns pontos. Por exemplo, ouvir é sabedoria. Provérbios 19, 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Sabe, o sábio, ele ouve antes de agir. Ele aprende com a correção. Agora, muitas vezes, nós estamos rodeados de uma geração que quer falar. A internet deu vozes para muita gente e eu não acho que isso foi errado ou é errado de forma alguma. Porém, vemos que existem pessoas que estão mais preocupadas em falar do que em ouvir. Ouvir é importante. Em Mateus capítulo 17, verso 5, o próprio Deus, quando ele fala sobre Jesus, diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Sabe, quando nós vemos biblicamente, existe uma importância de você ouvir, entender a palavra de Deus. Mas não somente a palavra de Deus, como também nos relacionamentos. Os conflitos, eles diminuem quando se ouve mais do que fala. Em Tiago capítulo 1, verso 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Então eu quero rapidamente neste vídeo te encorajar, meu irmão, minha irmã, a você ouvir mais do que falar. E talvez tu fale assim: pastor, mas eu tenho uma necessidade de falar. Não estou dizendo que não é necessário falar. Agora, é preciso você ouvir. E ouvir, se inclinar a querer ouvir. Então eu coloquei algumas aplicações, para que você possa não somente ouvir essa palavra, mas praticá-la. Primeiro, que tu possa separar tempo para ouvir a palavra de Deus diariamente. É o que você está fazendo aqui hoje. Sabe, você talvez acordou agora e está já ouvindo, ou no seu dia, não sei que horário que tu está assistindo esse vídeo, mas ouvir a palavra de Deus vai aumentar o seu nível de fé. Segundo, que você esteja disposto a ouvir conselhos de pessoas maduras na fé.
É interessante que quando se trata, né, ou se fala ali sobre ouvir, isso está relacionado a uma disposição em ouvir. Porque, por exemplo, quando você vai conversar com alguém mais velho, no sentido experiente, né, não idade, você precisa estar disposto a ouvir para que pratique, a entender para que pratique. Então esteja disposto a ouvir conselhos de pessoas maduras na fé, pessoas que estão no nível que você deseja estar. E sabe, estar disposto é importante, porque essas pessoas falarão coisas que certamente não são coisas que você sabe, ou se são, talvez são coisas que você não está praticando. Terceiro, ore pedindo a Deus ouvidos espirituais abertos. Uma das minhas orações, né, um dos meus motivos de oração, eu oro, Senhor, abre os meus ouvidos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ter discernimento, compreender o que Deus deseja. Então ore a Deus para que Ele desperte e te dê discernimento. E quarto, exercite o ouvir nos relacionamentos, na sua família, na igreja, no seu trabalho. Sabe, se você talvez já inicie o seu dia falando demais, que tal começar a ouvir? Talvez as pessoas ao seu redor vão até estranhar, mas dê ouvidos, faça perguntas e queira ouvir. Eu estou fazendo estágio da minha faculdade, então estou em alguns ambientes que não eram ambientes que antes eu estava. E o que eu mais faço lá? Talvez se tu me perguntar assim, pastor, no estágio que você faz, o que tu mais faz? Eu te respondo facilmente, eu faço perguntas e eu ouço as respostas. É o meio e o melhor meio de eu crescer, de eu entender e de eu encontrar cenários ou portas abertas para que eu seja, a minha vida seja instrumento nas mãos de Deus. Agora imagina se nesses ambientes que são novos, que as pessoas não me conhecem, eu já começasse a falar, será que realmente eu terei espaço? Então você precisa ouvir mais, exercite o ouvir nos seus relacionamentos. Pergunta para o teu esposo, para a tua esposa, pergunta para alguém das pessoas da sua casa, pergunta no ambiente de igreja, no ambiente de trabalho, pergunta para essas pessoas e queira ouvir as respostas dela. Quando você se assentar com gente mais velha do que você, né, ou melhor, mais experiente do que você, e que tal você fazer uma pergunta? Olha, como que era isso? Como que tu faz lá? O que que tu pensa disso? Exercite o ouvir, exercite o fazer perguntas. E lembre-se, que é o quinto e último ponto aqui, ouvir é parte da humildade cristã. Então, ouvir é tão importante que a Bíblia vai dizer, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, a vida espiritual, uma maturidade cristã, uma maturidade como um todo, né? Como homem, como mulher, começam pela capacidade de ouvir. Primeiramente, ouvir a voz de Deus e, óbvio, inúmeras vezes Deus usará pessoas para que a sua vida seja transformada e para que você receba as respostas de Deus. Então, nesse dia, que tal você iniciar ouvindo? Faça perguntas e ouça, e deixe as respostas te modelarem, te formarem, fazerem você crescer. Que Deus te abençoe. Vamos orar agora? Feche os seus olhos. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Ah, Senhor, como nós somos gratos por Ti. Abre os nossos olhos, meu Deus. Abre os nossos olhos para que cresçamos na graça, no conhecimento de quem Tu és. Nos ajude, meu Deus. Nos ajude, ajuda os meus irmãos a crescerem em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.